Avatar: O Caminho da Água já estreou, eu já assisti na pré-estreia e hoje eu vou falar pra você alguns detalhes sobre o filme. Não é uma análise de verdade, tá? Então é só opiniões pessoais sobre o filme. A gente vai fazer um vídeo de análise mais pra frente, mas esse é só opiniões pessoais e aquela primeira reação logo depois de ter assistido. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Oi, eu sou o Matheus Prado e você tá no Cinemagem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Avatar: O Caminho da Água. O filme acabou de estrear, é um dos filmes mais esperados do ano. Pra mim é o filme mais esperado, eu tava ansiosíssimo pra assistir esse filme, esperando desde que ele foi anunciado, desde que o primeiro foi anunciado, na verdade, eu já tava esperando pra ver onde ia chegar. Quando os primeiros trailers saíram, os primeiros teasers, eu já fiquei louco pra querer assistir. E agora, depois de assistir, eu já vou adiantar pra você rapidinho que valeu a pena esperar todos esses 13 anos, né? Valeu absurdamente a pena, todos os detalhes estão impecáveis. Tudo ali, toda aquela construção, toda a forma tá primorosa, vamos dizer assim, né? Pra usar uma palavra difícil. Vale muito a pena. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, só vou falar pra você. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve rapidinho. Já deixa o like agora, porque vai que você esquece. Aí no final, se você não gostar, você tira. Tenho certeza que você vai gostar. Então já dá like, já se inscreve aí no canal, que essa é a melhor forma de garantir que você vai receber os conteúdos que a gente tá fazendo. E agora tá tendo um vídeo direto aqui no canal. Só essa semana já foram 3 vídeos. Então já se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, Avatar: O Caminho da Água, o segundo filme aí dessa franquia que o James Cameron idealizou aí há quase 30 anos, né? O primeiro roteiro ele começou a escrever em 1994 e o cara tá aí pensando, tentando criar novas tecnologias, tanto que o primeiro Avatar demorou 18 anos pra ficar pronto, justamente porque não existia tecnologia ideal pra ele fazer o filme na época. Quando ele assistiu lá O Senhor dos Anéis, já falei isso em outro vídeo, assistam aí o vídeo mais completo sobre Avatar. Ele assistiu O Senhor dos Anéis, viu os efeitos especiais, viu o que dava pra fazer, conseguiu produzir o primeiro. Do primeiro pro segundo, aí teve esse ato de 13 anos, que foi o tempo também que ele passou desenvolvendo novas tecnologias para conseguir chegar no filme do jeito que ele queria. E agora, depois de ter assistido, depois de ter experienciado esse filme no cinema, visto em 3D, eu posso dizer que de fato valeu absurdamente a pena. Primeiro detalhe que eu achei interessante sobre esse filme. Eu gosto muito do primeiro, mas eu tenho um problema com o roteiro. Aquele mesmo problema que muita gente tem, que é um filme que parece uma versão no espaço de Pocahontas ou de Dança com Lobos. É um filme que tem um roteiro... Ó, tem um barulhão aí, se vocês começarem a ouvir esse barulho, nem se incomodem, tá? Tem uma comunidade, um grupo, chega uma pessoa de fora que é pra ser o vilão e ele acaba se apaixonando por uma pessoa do grupo e ele acaba sendo o salvador. Geralmente é um branco, né? Que chega numa comunidade de outra etnia e aquele branco que salva o mundo e tal. Avatar tem um pouco disso daí. Acabou me incomodando um pouco, porque não por ser um branco salvando o mundo, mas porque é uma história um pouco já batida. Então, apesar de eu ter adorado o primeiro filme, toda a experiência, tudo aquilo que a gente tem, ainda me incomodava um pouco essa história tão simplória. Nesse segundo filme, a gente tem a quebra total disso daí. Aquela história simplória que a gente tinha, ela desaparece e dá espaço a uma história muito mais interessante e muito mais profunda sobre família, sobre perda, inclusive, também, sobre essa necessidade de proteger a família, de proteger aquele mundo que você vive. Então, isso já é um aspecto bem diferente do primeiro filme. Já é um crescimento a mais, né? Eu vou falar um pouquinho mais nessa primeira parte do vídeo sobre roteiro e depois eu entro na questão que todo mundo quer saber, sobre efeitos especiais, sobre computação gráfica e coisas nesse sentido. O filme, no roteiro, ele tem aquele mesmo esquema, também vale destacar isso daí, ele tem aquele mesmo esquema de proteção ambiental, de ambientalismo que o James Cameron fala tanto nos filmes dele, principalmente em Avatar, né? Inclusive tem entrevistas dele falando que os estúdios ali no começo falaram assim, tem como esse filme ser menos riponga, né? Tem como ele ser menos ambientalista, e ele falou que se não fosse pra fazer um filme riponga e ambientalista, ele nem faria esse filme, que esse é o cerne do filme. E eu concordo, faz todo sentido. Isso melhora a experiência do filme, na verdade, você saber desses detalhes, saber dessa construção. Então isso não atrapalha o filme de forma alguma. Eu achei legal as referências que ele faz ao longo do filme a outros filmes, não outros filmes, mas outras histórias também, e isso como uma forma de aprofundar. A gente tem ali dentro no contexto da história, umas criaturas ali que, gente, igual eu falei, esse é um vídeo feito logo depois de assistir o filme, então não tem muitos detalhes aí. Vai ter um vídeo de análise mais completo. Mas, por exemplo, tem umas baleias ali, que eu não lembro o nome das criaturas dentro do filme, e o contexto que eles usam essas baleias ali, aquelas criaturas, é muito parecido com o contexto de Moby Dick, do livro Moby Dick. Até a forma como eles caçam é muito parecida. Pra quem já leu Moby Dick ou já assistiu algum dos filmes, você vai ver que é
aquilo de vem o navio maior, soltam os barcos menores, um dos barcos atira com arpão. Isso não vem do Moby Dick especificamente, é como as baleias eram caçadas aqui no mundo real e foram caçadas aí por 3, 4 séculos seguidos até quase exterminar as baleias da face da Terra. Então, assim, eles conseguiram trazer esse contexto pra dentro do filme, sem ficar aquela coisa chata, filme propagandista, né? Não é um filme de propaganda, é um filme que tem a sua ideologia, mas que não faz isso de forma escancarada. Então você consegue assistir, se importar com aquelas criaturas, se importar não só com o povo ali, né? Com os navios, com tudo mais, mas se importar com aquelas criaturas e ainda assim, sem ser um filme chato que tá te fazendo propaganda, salvem as baleias, sabe? Coisa do tipo. Não, o filme não tem isso, mas eu achei legal essas referências. E eu achei legal que eles usaram também os roteiristas, né? Não foi só o James Cameron que escreveu. A história passou por várias pessoas ali, o argumento, mas o roteiro é do James Cameron, de um casal, vou até olhar o nome deles aqui que eu não consegui decorar, que é o Rick Jaffa e Amanda Silver. Eles são casados na vida real e eles escreveram vários filmes juntos. Eles costumam escrever juntos. E um desses filmes que eles escreveram juntos é O Coração do Mar, No Coração do Mar. Se vocês nunca assistiram, procurem, mas é um filme que conta a história que inspirou o Moby Dick. Então é de um pescador de baleia ali e tal, até no filme, né, nesse filme, começa com o escritor de Moby Dick indo atrás do cara que é o protagonista do filme. É um filme que tem o Tom Holland, que tem o Chris Hemsworth lá, o Thor e o Homem-Aranha, né? E começa com o escritor de Moby Dick indo procurar o cara pra saber as histórias e depois ele vai escrever a Moby Dick. Então eu achei legal ele pegar roteiristas que já têm essa vivência com histórias de mar, de baleia, de caça às baleias, pra escrever. Eu tenho certeza que a presença deles dois ali dentro do roteiro ajudou a isso ficar mais profundo. E são escritores também que têm já uma experiência enorme com CGI, com criar atores, criar personagens que vão ser interpretados por CGI, porque eles também, esses diretores, são responsáveis pelos filmes da trilogia Planeta dos Macacos, essa mais recente agora. O James Cameron já tem muita experiência com isso e esses diretores também, porque esses roteiristas também, porque você tem que entender que escrever um personagem que vai ser interpretado talvez por 3, 4 atores diferentes, que não vai ser filmado literalmente, mas que vai ter captura de movimento, é muito diferente. Você tem que pensar em aspectos que talvez você não pensaria normalmente se você estivesse escrevendo só sobre personagem normal, um filme sem efeitos especiais, sabe? Tem que ter uma visão muito mais ampla da coisa, do que dá pra fazer e do que não dá pra fazer. Então esse é um aspecto legal. Também, falando ainda sobre roteiro, a gente tem a gente tem um crescimento enorme sobre como os personagens agem e sobre até as motivações dele, né? Se no primeiro filme a gente tem o Jake Sully ali, vivido pelo Sam Worthington, e a única motivação dele, lembra, pra quem não lembra no primeiro filme, ele era paraplégico, ele tinha sofrido se eu não me engano, na guerra, ele perde os movimentos e tal, então ele aceita aquela missão principalmente pelo fato de que ele vai poder voltar a andar usando o corpo do Avatar. Então a motivação dele é mais pessoal ali, de eu vou andar. Ele não tinha nenhuma ideologia, ele não queria, por exemplo, salvar o mundo, foda-se Pandora, né? Ele tava nem aí pra nada disso. Mas já nesse filme, toda aquela construção que eles fizeram ao longo do filme, dele se apaixonar não só pelo mundo, né? Mas pela Neytiri também, a personagem da Zoe Saldanha e tal, ele entra de fato naquele mundo, vira lá o herói deles e tal, todo aquele contexto que tem no primeiro. Nesse, ele já é muito mais um pai de família que tá querendo fugir do conflito. Ele não tá querendo caçar briga, ele tá querendo ficar na dele, tanto que ele passa uma boa parte do tempo fugindo e não enfrentando os problemas dele. Então isso eu achei bem legal. Já falei outras vezes aqui, mas eu agora que tô nesse momento de paternidade, qualquer coisa que tem um pai querendo salvar o filho, eu tô chorando. E inclusive, uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer. Chorei em várias partes do filme, assim, literalmente. Não vou citar quais partes são porque vai ser um spoiler aqui, eu não quero dar spoiler. Mas o filme, nesse aspecto, não sei se vai ser emocionante pra todo mundo. Pra quem já viu minha crítica sobre Pinóquio, eu comecei falando exatamente sobre isso, que o mesmo filme pode despertar reações diferentes em pessoas diferentes. Então, o Pinóquio em si me destruiu, mas eu sei que foi por causa que nesse momento eu vou ser pai. Talvez se eu tivesse assistido esse filme um ano atrás, ele não fizesse diferença pra mim, né? Então, Avatar é a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. Talvez você vá assistir ali e não se emocione, goste, mas não se emocione. Não tem problema nenhum com isso, mas pra mim ele pesou muito por causa dessa questão da paternidade, da construção da família, da importância da família, do medo de perder a família, e a família não necessariamente só a família, aquelas 4 pessoas ali, né? Pai, mãe, filhos, mas a família, a comunidade que você vive, o ambiente que você vive que corre risco de ser destruído, ou de você ter que abandonar ele para que ele não seja destruído, né? Então, todos esses conceitos eu achei bem interessante no filme. Eles saem do clã original deles, que era o clã Omaticaya. Era o clã que eles viviam ali, que era dentro da floresta
floresta e tal. Pra fugir da guerra e tudo mais, eles vão pro oceano, que é onde 99% do filme se passa, e eles vão pro clã Metkayina. E esse clã é totalmente maori, sabe? A maioria das pessoas sabe, eu tenho aqui minhas tatuagenzinhas, sou apaixonado pela cultura maori, e ele dá isso de forma sutil. Os nomes são parecidos com nomes maoris e tudo mais, só que tem uma cena do filme, quando eles vão pra guerra de fato, que eles começam a fazer as expressões, começam a colocar a língua pra fora e começam a sacudir, bater as coisas. Tipo, é muito característico da cultura maori. Aquilo ali, na hora que eu vi, assim, eu já tava muito imerso no filme, que o filme é isso, ele te afunda, né? Ele nem te suga, ele te afunda pra dentro do oceano, literalmente. Mas nessa hora, juntando tudo que tava acontecendo, quando eles começam a gritar e fazer careta, eu achei muito legal. Queria até que tivesse mais, né? Queria que demonstrasse um pouco mais. Mas como dá a entender que eles agora fazem parte, de fato, do clã Metkayina ali, dos Maori de lá, eu acho que vai ter mais nos próximos filmes ali. A gente vai ter essa abrangência maior. E daí, aproveitando disso, já que a gente já entrou nessa parte do visual, da construção do personagem, falar sobre o 3D em si, falar sobre a computação gráfica, a forma como os personagens foram construídos, como o mundo foi construído. No primeiro filme, a gente já tem um mundo ali real. Os cenários em si já era absurdo desde o primeiro filme. Na época, eu não tô mentindo aqui, na época eu já achava os avatares ali, os navios um pouquinho estranhos. Primeiro porque eles têm uma forma muito diferente da gente, aí entra naquele conceito que o pessoal fala sobre o Vale da Estranheza, que é aquela coisa que quando chega num nível de realismo muito grande, existe aquele abismo ali que é real, mas não é tão real. Você olha e você fala, tem alguma coisa errada aí, que eu não sei o que é, mas é porque o nosso cérebro tá tão acostumado a ver seres humanos, que quando a gente vê um humano que não é real, a gente sabe? Mesmo que você não saiba o que tá de errado com aquela imagem, você sabe que não é real. E por isso que é tão difícil criar seres humanos em computador, no cinema, né? A gente sempre consegue enxergar aquela coisa, putz, aqui, se for uma foto, às vezes você não identifica, mas se tem movimento, você saca, porque a gente passa a vida inteira olhando pra cara de gente, sabe? Então a gente sabe os mínimos detalhes sobre como um rosto funciona. No primeiro filme, isso me incomodava um pouco. Nesse filme, acabou, não existe Vale da Estranheza, na minha opinião. Eu não consigo identificar, tanto que eu tava conversando com o Vitor e eu falei isso. A sensação que eu tenho é que eles pintaram a cara das pessoas, colocaram uma orelhinha em cima e é isso aí. Pra mim, são seres humanos aquilo ali, sabe? Por mais que seja um navio, né? Seja outra espécie, o olho é de gente, a boca, sabe? O nariz, o jeito que respira, o jeito que mexe. O bebê, tem uma cena dos bebês nadando, é gente, sabe? É impossível dizer que aquilo não é ser humano. É uma união de várias coisas, a captação de movimento, o fato do James Cameron ter gravado dentro da água. A gente já fez um outro vídeo sobre isso aqui. Ele não quis gravar com cabo. Tem até no primeiro filme, tem cenas deles dentro da água e eles gravaram com cabo. É uma técnica que se chama Dry Forest. Pendura o cara em cabo e o cara fica ali fazendo aqueles movimentos como se fosse dentro da água e depois eles criam a água digitalmente. O James Cameron não queria fazer assim, ele queria que todo o movimento fosse feito na água. Ele até fala que eles gravaram das duas formas algumas cenas pra ver e a diferença era brutal de ser gravado dentro da água e fora da água. E a gente assistindo o filme, você vê que faz muita diferença, porque o movimento é muito fluido. Tem cenas, as cenas do oceano, você tá dentro. Eu até falei pro Vitor quando a gente saiu da sala que o meu sonho é assistir esse filme dentro de uma piscina, sabe? Entrar dentro de uma piscina, colocar meu óculos e ficar ali dentro da piscina. Eu acho que deve ser o ápice do envolvimento com a trama, porque você já se sente dentro de uma piscina só de estar lá assistindo. Imagina se você de fato tiver. Uma das primeiras cenas noturnas, assim, intensas que tem no filme, tem um pouco dessa cena no trailer, então não é um spoiler tão grande, mas a família deles é sequestrada e eles vão atrás, né? O Jake e a Neytiri. E ela tá com arco e flecha e tá chovendo. Aí ela pega o arco e ela atira na cara de um cara que tá segurando a filha dela. Antes dela atirar, a câmera fecha no rosto dela e você vê a chuva caindo e deslizando pelos poros, passando assim na frente, aí ela prende a respiração e daquilo. É impossível você dizer que aquilo não é um ser humano, sabe? O movimento, o olho, a respiração, a textura da pele, não, igual eu tô falando, não existe Vale da Estranheza, sabe? Se você falar, não, a gente filmou, a gente achou esses bichos aí em outro planeta, trouxemos pra Terra e gravamos, você acredita? Porque não tem. O Vitor ainda falou que viu em algumas cenas um pouco estranho o movimento, né? Você falou, tipo, questão da forma como eles se mexiam e tal. Eu não sei se era porque eu tava entregue ao filme, sabe? Eu tava falando, mostra pra mim o que vocês quiserem aí, que eu acredito em tudo que vocês me dão. Então eu não vi nada disso. Até o fato dele ser longo, muita gente tá com aquele receio, eu vou ficar 3 horas assistindo esse filme aqui, o filme passa que você não vê. 3 horas e 10 de filme, se tivesse
tivesse mais 1 hora de filme, eu teria sentado lá e assistido mais 1 hora, porque passa muito rápido, a história não é enrolada, não é cheio de coisa ali só pra você ver. Apesar de que eu disse, tem cenas ali, daria pra deixar ele mais curto? Daria, sempre dá. Sempre dá pra cortar uma coisa ou outra. O filme, ele é... Eu acho que tem 2 aspectos. Ao mesmo tempo que ele quer mostrar os efeitos especiais, olha só como eu fiz, olha como isso aqui é perfeito. Olha o oceano. E tem aquilo, se você ficar ali por muito tempo, se você ficar olhando, você se perde. Porque tem tanta coisa acontecendo em todos os lugares, tem um peixe nadando aqui. E nesse filme o 3D é absurdamente importante. Deve ser incrível assistir sem 3D também, mas você assistir em 3D, e eu odeio 3D. Então, pra ver como o filme é bom. Tem vídeo aqui no canal de eu falando mal sobre 3D. Mas nesse filme você se entrega, as coisas passam na sua cara. Quando tem uma cena de tiroteio, nessa mesma cena que eu falei à noite ali da flecha, depois os caras começam a atirar e eu me escondi na cadeira, sabe? Porque o tiro passa na tua cara, é tiro vindo pra todo lado. Isso é uma coisa que muita gente acha que isso só isso é 3D. Vamos fazer 3D pra jogar coisa na cara das pessoas. E esse filme não é só sobre isso, não é só sobre jogar coisa dentro da tua cara, mas é você entrar mesmo no filme quando você tá dentro do oceano. E assim, igual eu falei, tem cenas dessa do oceano que pode soar, dava pra tirar, dava pra deixar 15 minutos com 5, dava. Só que por mim teria, em vez de ter 15, teria 3 horas só de oceano, sabe? Porque você quer ver o oceano, você quer entrar lá dentro, você quer ver os bichos, tem criaturas diferentes, tem toda essa construção das criaturas, né? No primeiro filme tem algumas criaturas, mas não são tantas. Nesse filme tem milhares de criaturas, sabe? Milhares. Desde peixinho que passa nadando até sabe, umas coisas lá que lembram as arraias, baleia. Tem muita criatura e eu queria ver mais aqueles bichos, sabe, o tempo inteiro. E tudo é absurdamente fotorrealista. Esse que eu acho que é a coisa mais incrível do filme, porque você tá vendo coisas que você sabe que não existe, sabe que são irreais, que é criação por computador, e eu acreditava em tudo, sabe? Se ele me falasse assim, não, eu tava de zoeira, isso aí a gente filmou mesmo, esse bicho existe, é um bicho que chama Black, que eu achei no fundo do oceano e eu filmei lá e trouxe pra você ver. Eu acredito, sabe? É absurdo. Você acredita em cada coisa que tá aparecendo dentro da cena, você acredita nas motivações dos personagens, você acredita em tudo que tá acontecendo. Não vou dizer que é o filme perfeito, então não tem defeito o filme. Pra um filme ser bom, ele precisa de muito mais do que efeitos especiais, precisa de muito mais do que até um roteiro bem feito e tal. Mas assim, tecnicamente, se for considerar todos os detalhes técnicos do filme, ele é impecável, não existe um defeito. O único ponto, assim, da parte técnica que eu senti um pouquinho de falta, e não é que é ruim, mas é que talvez faltou algo mais, sabe, algo mais explosivo, e que foi a questão da trilha sonora. O design de som é impressionante, o som das criaturas e tudo mais, mas não teve nenhuma trilha, nada assim que me... Tava tudo certo, né? Emocionava e tudo mais, mas não teve nada assim, sabe, por exemplo, não sei se vocês tiveram essa sensação. Quando eu assisti Vingadores pela primeira vez, aí quando eles estão girando ali, a câmera girando, aí começa a tocar o tema dos Vingadores, você sente todos os pelos do corpo arrepiar. Ou, por exemplo, um filme menor, assim, Rock. Quando começa... Você fala, eita, é agora. Pra estudar cinema e pra entender cinema, você tem que entender que cinema não é só roteiro. A maioria das pessoas analisa só roteiro e pensa que, esse filme é bom porque a história é boa. A história precisa ser boa, claro, mas você também precisa ter uma boa fotografia, uma boa trilha sonora, uma boa direção em si, uma boa edição também. Um filme maravilhoso, mega bem gravado, com edição ruim, acaba o filme. Ao mesmo tempo, um filme que é meio medíocre, se a edição for boa, você consegue melhorar 90% do filme. E a trilha sonora é uma parte importante, que eu senti que nesse filme, de novo, não que seja ruim, mas não me marcou em nada. Talvez faltou ter alguma coisa a mais ali. Claro que talvez ele quisesse mesmo que o seu foco fosse ali, e a construção do design de som é bem focada nisso. Você tá dentro do oceano, você ouve o som da água, você ouve o som dos peixes passando e tal. O vídeo ficou gigantesco já, vai dar 6 horas de vídeo aí, não sei como é que vai ser essa edição. Vou tentar postar já no dia que a gente tá gravando. Hoje, o dia dessa gravação é dia 15, o dia que o filme estreia, a gente assistiu na pré. Se você ainda tá esperando alguma opinião, se você tá meio inseguro sobre se vale a pena ou não assistir o filme, eu digo pra você, vale a pena. Se você odiar a história, no mínimo você vai se divertir vendo os peixes, vendo eles nadar no fundo do oceano e vendo toda a construção. Mas, de novo, a história é muito mais complexa do que a primeira, com certeza você vai gostar. E vale cada centavo gasto no filme, sim, né?
você vê aquilo, você vê, o cara fala, o filme custou 2 bilhões de dólares, você consegue ver onde foi gastada essa grana, porque eu falo, baseado em porra nenhuma, né, que é as minhas opiniões, esse talvez seja o filme mais bem feito da história do cinema, né? Nunca vi nenhum filme onde cada detalhe é tão perfeito, onde o CGI é tão perfeito, e o Cameron tem essa característica. Pô, o cara foi gravar Titanic, o que ele fez? Desceu até no Titanic original. Ninguém nunca tinha feito isso daí. O cara construiu lá os submarinos dele, desceu, viu como é que era. Tem um documentário, inclusive, contando essa história. Então, assim, ele é um cara nesse nível. O cara espera 15 anos pra fazer um filme, mas quando o filme entrega, é um diretor que sabe como construir uma cena, sabe? Ele sabe como construir a sua emoção ao longo da cena. Se você tá em dúvida, assista, porque é um filme inacreditável. E a gente vai fazer mais vídeos sobre Avatar. Provavelmente eu vou passar aí um bom tempo falando sobre isso, sobre aspectos específicos, sobre fotografia especificamente, sobre o roteiro em si. Quero falar mais. Talvez fazer um vídeo com spoilers aí também pra gente poder discutir mais. E adiantando um detalhe rapidinho que vai acontecer a partir do ano que vem, a gente vai começar a ter podcasts aqui no canal também, né? Uma coisa que a gente já tinha anteriormente, podcast só em vídeo, só em áudio, que a gente tinha antes, mas agora a gente vai começar a fazer só em vídeo. Inclusive, olha aqui esse cenário que a gente já tá acertando tudo aqui. Provavelmente a partir do ano que vem é aqui, né? Já deve ser o ano que vem. Talvez você tá assistindo no ano que vem, então é esse ano. Entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Então a gente vai começar a ter conteúdos aqui em vídeo. O canal vai ser muito mais ativo do que ele foi. A gente ficou um tempo parado, mas voltamos com força total. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, já se inscreve para acompanhar essas conversas, essas discussões que a gente vai ter aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho também, porque o sininho é a melhor forma de garantir que você vai receber essas notificações aqui. E também aproveita e segue a gente nas outras redes sociais, porque lá a gente também produz conteúdo específico. Instagram, no TikTok também, tem uns vídeos legais lá. Todos os links estão aqui na descrição. E é isso aí, a gente se encontra muito em breve mais um vídeo aqui do canal. Até mais!